Olá, pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas. Nós estamos começando aqui pela nossa TV Revelar, mais um encontro, hoje com o estudo da obra Pensamento e Vida. Nós vamos examinar o capítulo 21 desta obra, denominado O Dever, ou Dever. É uma psicografia de Francisco Cândido Xavier, o ditado é do Espírito Emmanuel. Tem aqui ao meu lado, para pedir todas as ações aí no canal, ele, Lauro Rodrigues, bem-vindo. Olá, Beto, obrigado. Olá a você que está conosco para o estudo da obra Pensamento e Vida. Sejam bem-vindos, bem-vindas. E vamos lá, né? Lembrando, primeiramente, pessoal, nos apoie se inscrevendo, também nos apoie se tornando membro. É muito importante que vocês nos ajudem, né? Cotizando aí, dando a sua contribuição, se tornando membro, escolhendo o valor no qual será debitado do seu cartão de crédito mensalmente, ou você também tem a opção da chave Pix, contribuir com o valor que você julgar que está dentro do seu orçamento. Enfim, o importante é contarmos com a ajuda, a participação de vocês. É assim que nós vamos conseguir fazer com que o canal consiga voltar novamente, usar essa plataforma de forma ilimitada, né? Porque vocês vão ver que até a logo do stream está aparecendo aqui no canto, né, do seu vídeo, aí, canto superior direito, para você que está de frente aí, e que fica limitado, somente 20 horas gratuitas, e que por força da necessidade, né, não foi, do orçamento, não foi possível renovarmos a nossa contratação. Então, é importante que vocês nos ajudem, caso vocês compreendam que o canal é relevante, que nossos estudos são relevantes, tá? Pedimos a você também para ativar o sininho de notificações, curtir, comentar e compartilhar todos os nossos vídeos, convidando mais um, né, a vir participar conosco aqui, a somar essa família de estudos das obras de Allan Kardec e da doutrina espírita, e também convidando a ela a se tornar membro ou ajudando-nos através da chave Pix. Tá bom, pessoal? Obrigado. Já, desde agora. É isso aí, Lauren. Então, eu vou fazer a leitura da obra física aqui, enquanto você faz o compartilhamento no Kindle aí para nós. E a gente já vai subir aqui esse texto. Faça a leitura integral e depois comentários de Lauro Rodrigues. Capítulo 21, o dever. O dever define a submissão que nos cabe a certos princípios estabelecidos como leis pela sabedoria divina, para o desenvolvimento de nossas faculdades. Para viver em segurança, ninguém desprezará a disciplina. Obedecem as partículas elementares no mundo atômico, obedece à constelação na glória da imensidade. O ser humano viajará pelo firmamento a longas distâncias do lar em que se lhe vincula o corpo físico. No entanto, não logrará fazê-lo sem obediência aos princípios que vigem para os movimentos da máquina que o transporta. Dessa forma, pode-se simbolizar o dever como sendo a faixa de ação no bem que o Supremo Senhor nos traz para a responsabilidade para que a sustentação da ordem e da evolução em sua obra divina no encalço de nosso próprio aperfeiçoamento. Cada consciência bafejada pelo sol da razão será interpretada assim, à conta de raio na esfera da vida, envolvendo da superfície para o centro, competindo-lhe a obrigação de respeitar e promover, facilitar e nutrir o bem comum. Atitude espontânea que lhe valerá o auxílio natural de todos os que lhe recolhem a simpatia e a cooperação. Com semelhante atitude, cada espírito plasma os reflexos de si mesmo, por onde passa, abrindo-se aos reflexos das mentes mais elevadas que o impulsionam à contemplação de mais vastos horizontes do progresso e à adequada assimilação de mais altos valores da vida. Desse modo, pela execução do dever, região moral de serviço em que somos constantemente alertados pela consciência, exteriorizamos nossa melhor parte, recolhendo a melhor parte dos outros. Acontece, porém, que muitas vezes criamos perturbações na linha das atividades que o Senhor nos confia, e não apenas desconjuntamos a peça de nossa existência, como também colocamos em desordem muitas existências alheias, desajustando as outras muitas peças na máquina do destino.
Surge então para nós o inexorável constrangimento à luta maior, que podemos nomear como sendo o dever regeneração, pelo qual somos compelidos a produzir reflexos inteiramente renovadores de nossa individualidade, à frente daqueles que se fizeram credores das nossas cotas de sacrifício. É dessa maneira que recebemos, por imposição das circunstâncias, a esposa incompreensiva, o esposo atrabiliário, o filho doente, o chefe agressivo, o subalterno infeliz, a moléstia pertinaz, ou a tarefa compulsória a benefício dos outros, como gleba espiritual para esforço intensivo na recuperação de nós mesmos. É por esse motivo que de nada vale desertar do campo de duras obrigações em que nos vejamos sitiados, por força dos acontecimentos naturais do caminho, de vez que na intimidade da consciência, ainda mesmo que a apreciação alheia nos liberte desse ou daquele imposto de devotamento e renúncia, ordena a razão, estejamos de sentinela na obra de paciência, tolerância, humildade e amor, que fomos chamados intimamente a atender. Sem isso, não obstante a aparência legal de nosso afastamento da luta, somos invencivelmente onerados por ocultas sensações de desgosto ante as nossas próprias fraquezas, que, começando por ligeiras irritações e pequeninos desalentos, acabam nos matriculando o espírito nos institutos da enfermidade ou na vala da frustração. Lauro Rodrigues. Olha, eu quero, primeiro abrir aqui um diálogo com vocês, refletir, para que nós falamos em dever, então, mas para que tenhamos a ideia do dever, nós temos que ter conhecimento. Ele dá a ideia aqui, por exemplo, dos átomos, ele dá a ideia, então, de viajar, saindo do nosso orbe. Então, nós vamos precisar nos equipar com a vestimenta adequada, com a nave que vai nos levar, que vai conduzir o ser humano, tem que seguir tudo aquilo que é necessário. Mas para chegar a tal ponto, primeiro tem que desenvolver a ciência, o conhecimento disso aí. Não se faz isso. Da mesma maneira, penso eu, que assim é o dever. Jesus nos dá duas máximas, que é façais ao outro o que querereis que vos faça. Então, ele está falando do dever. E não façais ao outro o que não querereis que vos faça, que é aquela caridade, não fazer o outro o que eu não quero que faça para mim, que façam a mim. Mas para que a gente chegue a esse ponto, é preciso se estudar muito Espiritismo, mas bastante, ter a ideia, daquilo que era estudado naquele século, no século XIX, meados do século XIX, a filosofia espiritualista, o espiritualismo racional, onde o próprio Paul Janet vai desenvolver isso na sua obra Tratado de Filosofia, Tratado Elementar de Filosofia, 2 tomos, e também naquele opúsculo que nós estamos estudando aqui no canal, que é o Pequenos Elementos de Moral. Então, a partir do momento em que nós começamos a entender que o ato do dever é qualquer movimento que eu faça em direção ao outro que o prejudique, estou prejudicando a mim mesmo, porque nós vamos entender assim, gente, é racional pensar que estamos aqui todos com o mesmo objetivo. Então, quando eu crio uma desordem na vida do outro ou na sociedade, estou prejudicando essas pessoas, estou prejudicando a mim mesmo. O dever é observar as leis de Deus, observar esses princípios e procurar colocá-los em prática, não tem outra forma. Ele traz outro dado aqui, que é a questão de termos aqui, no nosso convívios, pessoas, muitas das vezes difíceis, como esposas, marido, filhos, amigos, parentes, enfim, mas que, veja bem, nós estamos falando em lei de causa e efeito. Estamos falando no mundo de prova e expiação, onde a grande maioria dos espíritos que aqui estão encarnados e desencarnados são espíritos inferiores, espíritos de terceira ordem. E que cada um que vem para esse mundo, ele vem com aquele desejo de se instruir, de avançar, mas que ainda não desenvolveu virtudes, ou está a caminho em desenvolvimento de virtudes, enfim, mas entendendo que
nós vamos nos relacionar com pessoas aqui, muitas das vezes difíceis, porque é um processo natural dos habitantes desse orbe, né? E que nesse convívio vai haver um ajustamento. É o dever, é o ato do bem, né? Onde eu vou poder proporcionar ao outro o conhecimento, quando eu tenho esse conhecimento e pratico, é o exemplo, e é a teoria e a prática, né? É a educação moral, que é um princípio preconizado pela doutrina espírita, a educação moral, essa ciência moral, né? Então, partindo de tudo isso que o Emmanuel vai trazer aqui, que eu enxergo que o dever nós vamos na questão, salvo engano, 697, o ato do dever, o que seria a definição de moral, né? E ele vai dizer que é fazer o bem pelo bem, para o bem de todos, é observar as leis de Deus. Eu observando as leis de Deus, eu me afasto, eu me aproximo de Deus. Quando eu não observo essas leis, pratico ao contrário, né? Eu me afasto delas, logo eu vou criar para mim desarmonia, porque estou desarmonizando o meu próximo, desarmonizando a mim mesmo. Beto. Questão 629, Lauren, de Livro dos Espíritos. Obrigado, Beto. Então, e nesse sentido, então, para a gente comentar o texto, senão eu vou repetir o Lauro, né? O dever. Como é que a gente vai compreender essa questão do dever? Então, ele fala em valores espirituais, de princípio, fala da obediência. Essa obediência para o espiritismo, a partir do espiritualismo racional, ela não é passiva. Ela é uma obediência ativa. Então, eu preciso conhecer essas leis da questão 629, que está tratada aqui no Livro dos Espíritos, conforme o Lauro menciona, e nós entendermos que é preciso se conformar à lei. E aí ele vai dar aqui algumas pistas para a gente. Ele falou assim, olha, respeitar é um dever. Né? Promover o bem comum, facilitar o bem comum, nutrir o bem comum, dar de si sem querer nada em troca, ou seja, uma atitude espontânea. Portanto, você proceder a um auxílio natural para o próximo, é só assim que você recebe de volta. Mas recebe o quê? Aquela felicidade que a gente tanto vai procurar e que às vezes a gente tem um sofrimento moral, uma depressão, uma série de coisas por conta de nós mesmos. Então, essa obediência, ela estabelece ao nosso entorno, independente do lugar que estivermos, harmonia. Então, se cada um cumpre o seu papel, aí está harmonizado, top. Mas se o outro não cumpre, mas eu cumpro, eu estou cumprindo a minha parte, estabelecendo de minha parte a harmonia, a unidade e a ordem do universo no lugar que eu estou atuando. Ele diz aqui no texto que a evolução humana é uma jornada, é uma viagem. E aí, então, ele fala assim, como existem os princípios que regem o funcionamento de uma máquina, do mesmo modo, nós vamos ter os princípios que vão reger as máquinas que nos transportam. E aqui eu penso que a metáfora dele é em razão de um espírito que usa o corpo humano, ele tem que saber usar esse corpo humano, usar bem, e também do planeta que nós habitamos, são dois veículos. Então, qual que é esse dever? É a gente descobrir, aonde a gente estiver encarnado, a nossa faixa de atuar no bem. Pelo bem, para o bem de todos, conforme o Lauro acabou de mencionar. Essa responsabilidade, que aí a gente desperta para ela, que ele disse assim, é traçada por Deus, mas é traçada por Deus segundo as leis universais que regem o universo, estabelecidas antes da nossa existência, e que nós nos conformamos a ela para manter, como dito, unidade, ordem e harmonia da criação, e cuja finalidade é o nosso aperfeiçoamento constante individualmente. E certas faculdades do espírito só vão se desenvolver quando a gente, de fato, compreender qual é o nosso dever, qual parte nos cabe desse latifúndio, e cumprir. Aí, nós estamos submissos às leis divinas. Mas, como dito, essa submissão, ela não é uma submissão apalermada, passiva. Não, você faz
crendo, sabendo por que faz, para que faz, por que faz. Aí ele diz assim, olha, segurança requer disciplina. A sua segurança requer essa disciplina de identificar quais são as leis que regem o universo e cumprir. Então, amigão, você tem um estômago de um determinado tamanho, não adianta encher ele mais do que ele pode receber, não, que vai acontecer coisa ruim com você, doenças e tal. Então, ele vai dizer que a sabedoria divina estabeleceu princípios como leis divinas. E quando a gente não cumpre e não se conforma a essas leis, esses princípios, a gente vai criar doença e frustração para nós. Então, Laurinho, somos os viajores, estamos buscando os altos valores da vida que vão exigir a nossa assimilação adequada em cada ponto que a gente atuar. E, por fim, repetindo você, prova e expiação, eu escolho o gênero de prova, venho para aquele lugar onde eu vou exercer, né, ali a minha função, escolhida lá pelo gênero e tal, e vou me submeter às vicissitudes. E aí vai ser a maneira conforme eu me relacionar com esses problemas e com os demais, e o que eu fizer é que vai dizer a que eu de fato vim naquela reencarnação. Dito isso, queria agradecer a Deus, aos bons espíritos, ao Lauro pela paciência, a todos que estiveram por aqui. Comentem, por favor, aí, nos auxiliem com as opiniões de vocês. A gente tentou aproximar o texto de Emmanuel da doutrina dos espíritos. Agradecendo a Deus e aos bons espíritos, a quem ouvir e ver esse vídeo, primeiro os assinantes, depois os nossos inscritos, agradecendo ao Lauro pela paciência e pela possibilidade de estudar e aprender doutrina da melhor qualidade. Um abraço, a gente se encontra no próximo vídeo, até lá. Valeu, Beto, muito obrigado. Quero agradecer a você que está conosco, você que está assistindo agora, o Beto lembrou bem, comentem aí, tá, pessoal? Contribua com essas suas questões, com aquilo que você compreendeu, que talvez está diferente de nós, as suas críticas, elogios, sugestões, tá? Tudo é muito importante para o crescimento do nosso grupo de estudos, e lembrando que, mais uma vez, nos ajude contribuindo aí, seja se tornando membro, ou seja, usando a chave Pix, para que a gente possa retomar como era antes, né? Usar essa plataforma de forma ilimitada, tá bom, pessoal? Muito obrigado e nos encontramos aí no próximo vídeo.